Agora, gente, eu vou falar com vocês sobre os trabalhos científicos, né, que a gente, pra vocês terem uma ideia, né, os trabalhos científicos que a gente já desenvolveu aí no Águia de Prata, tá? Em 2016, eu e o professor Júlio, né, a gente começou um trabalho de iniciação científica no colégio, tá? O que é iniciação científica? É justamente isso, é a iniciação científica ou alfabetização científica, é justamente isso, a introdução de vocês à ciência mesmo, né? É mais ou menos isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão fazer de um modo mais simples, né? Os meninos fizeram de um modo mais aprofundado mesmo, né? O resultado dessas investigações foi um artigo científico, né? Foram vários artigos, tá? Na verdade, vários alunos se envolveram nesses projetos, nesse projeto que desenvolvemos esses artigos científicos. Cada um em uma área diferente, tá? Eu desenvolvi alguns, o professor Júlio também desenvolveu outros. Os meus foram na área de comunicação e de cinema, né? Que é mais a minha área, e tecnologia também, em mídia digital. E do professor Júlio na área da matemática, na área da física, né? Enfim, eu lembro que vou exemplificar, né, os artigos para vocês entenderem como que foi. Em 2017, o Alexandre Mouchon e o Nathan Franco, nós desenvolvemos um artigo falando sobre o terror no cinema. Eu falei, o que vocês querem investigar? O que vocês querem? O que vocês propõem? Na área de cinema, o que vocês querem falar? Aí eles falaram, a gente gosta muito de terror, não sei o quê. E dentro do terror tem um subgênero, né? Uma sub-área, que é o terrir, né? Que é o terror que não te convence e você acaba rindo, né? Então, assim, que é aquele terror, né? Precário demais, que não te convence, não faz sua cabeça. Que você ri, né? Ao invés de sentir medo. Não é Todo Mundo em Pânico, tá? Não é esses comédia pastelão, não. É o terror mesmo mal feito, né? Não crível, que você não crê, né? E você acaba rindo daquilo. Então, eles acabaram fazendo, né, uma pesquisa. Eles fizeram um levantamento bibliográfico falando sobre os filmes de terror da década de 1920, 1930, 1940. Né, colocaram os gêneros de terror, os tipos, né, o macabro, o gore, o slash, até chegar nos dias de hoje, né, até a gente chegar no terrir. Né. O Nathan fez a questão do levantamento, até apresentou, né, e o Alexandre ajudou ele e ficou na parte da coleta de dados. Né. Como que eles, depois que eles levantaram isso, o tema da pesquisa deles era, dentro desse terrir, né, desse terror que não convence, eles fizeram um questionário com 10 perguntas. Tá? Esses questionários foram aplicados para 100 alunos, era o primeiro, segundo e terceiro ano do Águia de Prata, né, 2017, eles tinham 100 alunos. Então, todos os alunos responderam essas 10 perguntas, né, falando sobre se eles sentiam medo. As perguntas eram mais ou menos desse tipo. Se eles sentiam medo em filme de terror ou não, se eles achavam que os finais eram previsíveis ou não, se as narrativas, né, se eram interessantes, se eles tinham foco, né, de sentar e ver um filme de terror, né, se aquilo causava espanto neles ou não, se eles gostavam da história ou não. Né? Então, eles aplicaram esses 100 questionários. Desses 100 questionários, eles pegaram as respostas, tá? Colheram as respostas, mensuraram essas respostas. O que é mensurar? É medir. Né? Eles mediram quantos sim, quantos não dentro desses 100. Né? E eles tiveram uma pesquisa. Ó, nossa pesquisa é que a maioria dos alunos acham os filmes de terror, na verdade, um terrir. Por quê? Porque desses 100 alunos, né, desses 100%, 70 riem de filmes de terror. Não é qualquer filme de terror que faz a cabeça. Né? Então, essa pesquisa deles deu um artigo de 15 páginas. Tá? Esse artigo, eu submeti o artigo para um evento lá em São Paulo, que é o COCAL, é o Colóquio de Cinema e Artes da América Latina. E nós fomos em São Paulo, lá na Universidade AMB Morumbi, apresentar esse artigo científico, né, esse texto científico deles. Estou até deixando algumas fotos aqui para vocês verem. Né? Este, né, foi um dos artigos científicos que nós fizemos, que foi muito interessante, inclusive. Tá? Esse foi apresentado em São Paulo. Já outro artigo foi apresentado em 2018. Foram os alunos, o Alan, né, o Alan Souza, lá de Moema, que está aí na UFMG hoje. O Luca Lacerda, que está na UFV.
e o Lucas Meirelles, né, filho do Marlúcio, professor de vocês, que está em Brasília, né, na UNB, se não me engano. Ele juntou os três, né, comigo. Falou: vocês também querem fazer alguma coisa na área de cinema? Queremos. Então a gente quer estudar como que o cinema influencia nos alunos, né? Se os filmes, como que os filmes influenciam na questão do conhecimento e na formação da identidade do aluno, né? Se os filmes têm privilégio, né, prestígio, se os cinemas conseguem formar uma opinião, né, transmitir conhecimento para os alunos. Aí eles fizeram também um questionário com mais ou menos 10 perguntas, igual os outros meninos fizeram também. Aplicaram para esses 100 alunos também, foi no mesmo ano, só que eles apresentaram no ano seguinte, né, em 2018. E nesses questionários dele também tinham essas perguntas. Você acha que você vê um filme como uma ferramenta pedagógica? Um filme consegue te transmitir alguma coisa de conhecimento? Você acha que o filme em sala de aula, ele tem validade? Você aprende com o filme quando ele é passado em sala de aula? Aí com posse dessas informações que eles aplicaram para os 100 alunos também, né, eles partiram para a análise. Foram fazer a análise, dos 100 alunos, 90 acha que aprende alguma coisa vendo filme em sala, sim. Né? Por quê? O que era o problema deles, né, que eles tinham colocado antes? O problema é que poucos professores do AG utilizam filme como ferramenta pedagógica, como instrumento pedagógico. Então eles queriam provar, né, que é uma boa ferramenta assim, que pode ser utilizada em sala de aula, sem ser essa questão de que o professor está passando filme só para matar a aula. Tá? E não é, que os filmes, eles querem provar isso, que o cinema realmente tem um cunho pedagógico, que o cinema realmente, que os filmes podem formar opinião, né? Formar caráter, né? Que os filmes têm um cunho pedagógico, sim. Né? Então, assim, o resultado, né, também foi eles também fizeram um levantamento bibliográfico, falando de filmes que tinham, que poderiam ser usados em história ou ser usados em física, né? Então eles fizeram um levantamento bibliográfico, filmográfico também, os outros também fizeram um filmográfico, né? Falando desses filmes, falando como que eles podem moldar o comportamento do aluno, tudo mais, como que eles servem como ferramenta. Pegaram vários autores que falavam sobre isso também para embasar, né, o que eles estavam falando, para dar suporte naquilo que eles estavam falando. E isso resultou em um artigo, acho que de 10 ou 12 páginas também, não sei. E esse artigo foi apresentado em 2018 lá na FUMEC. Acho que é na FUMEC, em Belo Horizonte. Né? Eu fui com eles e eles apresentaram, cada um apresentou sua parte. Né? E isso foi um artigo, né? Um artigo científico da área de cinema e da área de educação também. Né? Juntamos as duas áreas, né, e formamos esse artigo. Então, assim, também é um texto científico. Tá? Isso é um texto científico. Tá bom? Vocês acham que às vezes vocês não têm capacidade de fazer? Vocês têm capacidade de fazer, sim. Tá? Se no ensino médio, né, se alguém quiser estudar algo, fazer algo parecido, né, a gente reabre a oportunidade. Eu e o professor Júlio acabamos parando devido a inúmeras ocupações minhas e dele também. A gente acabou parando com a iniciação científica, né, no Águia, ou alfabetização científica, tanto faz, pode falar um termo como outro. A gente acabou parando, mas se alguém tiver interesse, a gente retorna, né, nos próximos anos vindouros aí, para ver se tem algum resultado. Mas vocês entenderam mais ou menos como que é o esquema? Vocês precisam, para escrever um texto científico, né, para criar-se, né, para se iniciar um processo científico, vocês precisam de um problema. Né? Primeiro a justificativa, seu interesse pelo tema. Por que você quer pesquisar isso? Depois um problema, por que isso é assim, assim? Eu quero descobrir isso. Tá? Para depois você partir para uma hipótese. A hipótese minha é essa. Não sei se ela está certa ou errada. Eu vou pesquisar, né, eu vou coletar dados, eu vou atrás, vou questionar, vou perguntar para saber se ela é válida ou não. Né? Para você depois analisar os dados que você conseguiu, as respostas que você tem, né, para chegar na sua conclusão, que é a sua comprovação ou não. Lembrando que a comprovação, você não deve, tá, questionar algo que você já sabe a resposta. Né? Algo que você vai chegar no objetivo que você quer. A pesquisa não pode ser isso, porque senão fica até sem graça. Né? Você vai simplesmente validar uma coisa que você já sabe? Não. Né? Jogue uma hipótese que você acha que é aquilo. Tá? Não joga uma coisa acertada não, que você vai pesquisar, porque senão você vai pesquisar à toa. Essa resposta eu já tenho, então não preciso dela, não. Né? Bobagem.
Então, e eu vou falar um pouco, o próximo e último, né, capítulo aí, né, a parte aqui do nosso vídeo, para não ficar extenso demais, porque já está dando quase 1 hora, se não me engano, eu vou falar para vocês sobre a minha pesquisa. Vou apresentar para vocês a minha dissertação, né, para você, rapidinho, né, vai ser rapidão, só para vocês verem que, na verdade, eu, inclusive, não confirmei a hipótese que eu tinha, entendeu? Eu não cheguei ao resultado que eu esperava, tá? Então, assim, vai ser a última parte aí, né, que eu vou explicar para vocês, eu vou apresentar a minha dissertação rapidão para vocês e vou explicar para vocês também o que eu quero com essa questão do texto científico de vocês, tá bom? Beleza.